noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live semanal de todas as segundas-feiras, sempre no mesmo horário, às 20 horas e 30 minutos. Comigo, Edilson Limeira. E esse, para quem não conhece, é o canal Inteligência na Favela, que foi criado com o intuito de dar voz para aquelas pessoas que não alcançam as grandes mídias, que não têm lugar de fala, que são sabotadas diariamente por uma elite que quer nos alienar a qualquer custo. Aqui recebemos o mais humilde catador de reciclagem ao maior executivo da cidade portuária, do Brasil ou até mesmo do mundo, já que a internet nos dá o poder de alcançar qualquer lugar do planeta Terra. Hoje vamos receber os convidados para lá de especiais, que sempre estão lutando contra a desigualdade, contra o desrespeito das autoridades públicas para com a sociedade de Cabedelo. E vejo que alguns deles já estão entrando e para a gente não perder um minuto sequer da nossa live, já vamos enviar o convite aqui para essa galera para lá de especial, que hoje vai fazer parte aqui, a gente vai aprender bastante com o meu amigo Sandro, pelas suas denúncias à antiga gestão e à atual. É um guerreiro, é um símbolo de resistência, estará aqui conosco para debatermos um pouco o momento político que vivemos na cidade portuária. Sandro, seja bem-vindo mais uma vez, boa noite. Boa noite, tudo bem, né? Tudo bem. Eu não quero perder um minuto sequer, amigo, e já estou enviando aqui o convite para os nossos convidados especiais, o ex-vice-prefeito da cidade portuária de Cabedelo, Aguinaldo Silva. Também estará presente conosco a professora e advogada Cacau Souto, que também é vice-presidente do PSOL Cabedelo. Hoje vai ser uma live muito pesada, muito pesada. Os guerreiros são peso pesado. Aguinaldo, meu irmão, muito obrigado, boa noite, seja bem-vindo. Eu é que agradeço. Obrigado a você pelo convite. E estamos aí, dividir tela com esses baluarte aí, isso é maravilhoso. Estamos aí, vamos embora. Ótimo. Boa noite, minha amiga Cacau. Boa noite, Edilson, Aguinaldo, Sandro. Boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo. Ótimo. Pois bem, pessoal, eu vou também pedir a ajuda de todos vocês que estão nos acompanhando. Se tiver algum problema no áudio, na imagem, que vocês interajam conosco para a gente corrigir algum eventual erro, tá bem? E também participe, deixando o seu comentário aqui, a sua pergunta, a sua afirmação, o que você achar que deve ser perguntado. Fiquem à vontade, que essa galera que está dividindo tela com a gente, eles entendem tudo e mais um pouco do que está rolando na Prefeitura de Cabedelo sobre essas questões que levam à gestão pública, e vai ser um bate-papo para lá de especial. Estou vendo aqui que meu amigo Ivanilson Bodoc, boa noite, meu amigo Edilson, boa noite, Bodoc, um abraço, irmão, é isso aí. E começando pela minha amiga Cacau, eu assisti a sessão no dia 1º de fevereiro de 2023, onde o prefeito Vitor Hugo comentou sobre a questão do salário, não é isso, do piso salarial dos professores, me corrija se eu estiver enganado, e eu queria que você explicasse um pouco o que está acontecendo a respeito sobre a classe dos profissionais da educação e esse embate com o gestor da cidade de Cabedelo, que é o prefeito Vitor Hugo. Boa noite. Eu acredito que esteja desligado, Cacau. Muito obrigado. Pronto? Pronto. Agora, né? Mais uma vez, boa noite. Eu agradeço a você, Edilson, por abrir o espaço para que uma professora possa falar, né? Já que os professores de Cabedelo não têm acesso a falar com o gestor, né? O prefeito não nos recebe. A última vez que ele nos recebeu,
para negociar, para dialogar, foi quando ele ainda era prefeito interino. Né? Depois disso, ele não responde aos nossos ofícios, ele não demonstra nenhuma abertura para conversar e para a gente explicar o que de fato está acontecendo. É como se ele não tivesse nenhum interesse de resolver. Com relação ao piso, o ano passado ele já não cumpriu a determinação do MEC, que foi de 33,24%. Né? Ele deu apenas 23%. E aí ele usou uma desculpa totalmente esfarrapada, né? Porque na época do prefeito Leto, ele, através de uma manobra, ele modificou um artigo do nosso PCCR e passou a conceder o reajuste que está previsto em lei, né, na lei do piso, na lei nacional do piso do magistério, a apenas os professores da base, os professores que tinham apenas o ensino médio. Fez uma interpretação totalmente tosca da lei e acabou congelando o salário de todos os demais professores por 3 anos. Então, esses professores que tinham apenas o nível médio, eles todo ano tinham reajuste, o que foi achatando as nossas progressões. Hoje, um professor especialista, ele recebe quase o mesmo salário de um professor com apenas curso superior. E aí gerou uma distorção no PCCR, mas quando nós comunicamos, né, com a secretária de Educação, que é ex-secretária hoje, ela entendeu, né, ela também é professora efetiva do município, entendeu que a gente estava com uma perda muito grande por conta dessa manobra feita pelo ex-prefeito Leto, e disse que ia levar o problema para o prefeito, que nunca mais nos respondeu. Apenas disse que a lei não tinha determinação desses percentuais das nossas progressões, que de uma para outra ia ser 28,18%. Aí ele disse que a lei, o PCCR de 2004, não deixa explícito não deixa explícitos esses percentuais. E aí a gente está nessa até hoje. Prometeu que ia reelaborar o nosso PCCR, né? Formamos uma comissão, eu inclusive participei dessa comissão para que a gente pudesse melhorar o PCCR, mas um ano inteiro se passou e a gente não tem mais nenhuma resposta da gestão, né? A Secretaria de Educação não se pronuncia, o prefeito não se pronuncia e o PCCR está parado aí. Né? Todas as modificações que nós apresentamos um projeto, o Sintec, Sindicato dos Profissionais de Educação do Cabedelo. Esse projeto foi discutido numa comissão com membros da Secretaria de Educação, da Procuradoria do município, e foi nos dado um prazo. A gente vai avaliar tudo direitinho e traremos uma resposta. Até hoje a gente está sem essa resposta. Né? E voltando à questão do piso, hoje, o MEC determinou, né, 14,95, e ele foi, da região metropolitana, o último a se pronunciar. Bahia está em greve, né, porque a prefeita não se pronunciou ainda. Mas João Pessoa se pronunciou, o governo do estado se pronunciou, e ele não se pronunciava, e a gente buscando a resposta, o que vai acontecer, como é que vai ser? Porque tem que ter o reajuste anual. É determinação, é lei que tem que ser cumprida. Né? E aí o prefeito, a gente se surpreende com o prefeito na tribuna da Câmara colocando as outras categorias contra nós, dizendo que as outras categorias não receberão reajuste porque está dando reajuste aos professores, o que é uma grande mentira. Mais uma grande mentira. Né? Porque esse reajuste ele tem que estar previsto na LOA. Não tem que estar previsto lá, porque ele sabe que todos os anos tem um reajuste para o magistério. E aí a gente se surpreende cada vez mais com as palavras, né? Geralmente são palavras muito agressivas, chulas, que ele fez com os cuidadores também nessa mesma sessão. Foi lamentável, né? Humilhou os cuidadores de uma forma que é inconcebível para um gestor tratar dessa forma servidores que estão apenas exercendo seu direito de reivindicar melhores condições de trabalho. Né? Então, assim... Foi realmente, quando eu assisti a live, Cacau, a live não, perdão, a sessão,
e eu vi que eles realmente usam dessa estratégia covarde de colocar categorias contra categorias. Ele coloca o povo de Cabedelo contra o próprio povo de Cabedelo. É inacreditável um negócio desse. E daí, depois, ele nunca... É uma conversa de sempre estar colocando defeitos. Eu não vejo a intenção dele chamar a categoria para conversar, para propor ideias, soluções, e todos ali na mesma vibe. Ele não tem, ele vai para o embate para realmente prejudicar a categoria. Fica muito visível isso. E eu vi, quando você acaba de falar, que ele fica colocando categorias contra categorias, eu vi perfeitamente e concordo com sua análise. E pode continuar o raciocínio. Então, só consegue dialogar, nem é diálogo, né? Porque quem manda recado não está dialogando, né? Na base do deboche, da humilhação, né? Você vê agora a situação que as mães de Cabedelo estão vivendo com relação às creches. Essas mães vão no Instagram pedir uma resposta, ele humilha as pessoas, depois bloqueia, né? Porque ele é tão covarde que ele humilha e depois bloqueia para não receber uma resposta. Isso ele fez comigo e fez com muitos colegas meus, professores. São vários professores que são bloqueados nas redes sociais dele, porque ele humilha, ele trata mal e depois ele bloqueia, porque ele não aguenta, né? Ele não tem condições de sentar com um professor, uma professora e dialogar, né? Vitor Hugo, ele tem seríssimos problemas com isso. E eu vejo que não é só com a gente, né? É com o povo em geral, dentro de Cabedelo. Ele não escuta. Eu fui vítima, né? Eu fui vítima também dessa questão. Eu vou passar a palavra para o Sandro em breve, daqui a pouco, mas eu também fui vítima dessa questão. Ele é muito autoritário. A gente não pode dar poder para pessoas autoritárias. Então, eu fui expulso do quadro de arbitragem. Eu fui convidado para... Eu sou federado, certo? Eu sou árbitro de futebol de salão e fui convidado para arbitrar os jogos escolares aqui da nossa cidade. Eu estava muito feliz, muito orgulhoso. Era algo histórico que ia ficar marcado na minha vida. Eu apitei o dia inteiro. Eu fechei um contrato de 15 dias e eu apitei um dia inteiro. Quando descobriram que era eu, que fazia um trabalho, às vezes, com críticas à atual gestão, eu fui expulso do evento, não passei na pele, ele não tem diálogo com uma pessoa autoritária e realmente é muito difícil tratar com isso, e principalmente com uma questão tão importante, a área da educação, não é isso? Exatamente. E ele, Edilson, ele sempre age dessa forma, ele não tem em nenhum momento sensibilidade, né? Ele nos acusa, qualquer um de nós que vive em Cabedelo, que trabalha em Cabedelo, que é servidor público, ele sempre nos acusa, todas as vezes que nós tentamos um diálogo para negociar melhores condições de trabalho, reajustes salariais, ele sempre nos acusa de sermos politiqueiros. Vocês estão fazendo politicagem, vocês são oposição, é por isso que vocês estão fazendo isso, estão induzindo os outros a fazerem isso. Para além de ser professora desse município, eu sou cidadã, eu pago os meus impostos aqui, e eu tenho o direito de cobrar, eu tenho o direito de estar afiliada a um partido político, né? Eu tenho o direito de ter uma ideologia política, mas para ele isso é um absurdo. Eu não vou sentar com esses professores porque eles fazem oposição. Eu não consigo entender esse raciocínio, né? E a última agora foi um recado debochado que ele mandou. Na verdade, ele mandou que outra pessoa enviasse para um grupo que eu estou, né? Uma pessoa da gestão. Ele mandou esse recado por terceiros, né? Debochando do reajuste, porque eu sou a pessoa que explica para os outros, olha, esse reajuste, ele é obrigado a dar. Exatamente. Ele não está fazendo nenhum favor para a gente, não. Não é favor. Claro que não. E a gente também tem que lembrar que ele propôs à Câmara dos Vereadores um aumento para os secretários de 10 para 12 mil reais. E ameaçou os vereadores quando sugeriu
para o presidente da Câmara, o vereador André Coutinho, e fizesse uma votação online para que os vereadores não fugissem da votação. Em plena pandemia, em portas fechadas. Olha que absurdo. Sandro, meu irmão, deixa eu passar a bola para você. Sim, deixa eu só terminar. Eu não gostaria de mandar um recado para o prefeito, né? Mas ele não me recebe. Eu não sei que medo é esse. Eu só consigo enxergar medo da parte dele. Então, assim, eu gostaria de mandar o recado agora. Eu não queria mandar, mas eu vou mandar. Prefeito, me receba. A arma que eu tenho é um livro e uma caneta, que eu uso todos os dias para fazer o bem para os cidadãos de Cabedelo, para transformar os cidadãos de Cabedelo em cidadãos críticos. Me receba. Deixa de mandar recado. Isso é medíocre, isso não condiz com a postura de um prefeito. Mande recado, não. Venha direto que eu lhe recebo. É isso. Muito bem. E essa é a nossa professora Cacau, que nos representa. E, enfim, é isso. É lamentável e muito triste. Chega a ser cruel a forma que o prefeito nos trata e trata todas as pessoas que têm um poder de raciocínio, né? Não está ali apenas pelo salário, não está ali ajoelhado e nem acorrentado aos conchavos. Meu amigo Sandro, tudo bem? Boa noite mais uma vez. E o prefeito acaba de fazer uma live criticando aqui o teto de gastos. Ele gosta muito de colocar a culpa nos outros. A culpa é da lei. Então, eu vi que ele fez essa live criticando a lei de responsabilidade fiscal e a exigência por concurso. Você viu essa situação? Comenta um pouco mais sobre isso. Primeiro, eu queria agradecer aí, só ratificar o que o Cacau falou aí, essa questão do prefeito, dele não estar mandando recado, é tipo dele, né? Todo ditador, ele age assim, ele age sempre com um terceiro e sempre com uma pessoa próxima a gente. E quem mandou esse áudio para mim foi o Maurício, professor. Eu acho que mandou para todo mundo. E, assim, eu achei fora, assim, da cara do prefeito, ele é um sociopata. Eu vivo falando disso 24 horas. Inclusive, estou sendo até processado por isso. Mas isso tem um propósito, é a manutenção do poder. Agora, o poder, onde não tiver oposição, ele é ditadura. Tem que ter oposição. Como é que seja, e como ele diz, aqueles passa-fome, aqueles passa-fome ficam gritando em rede social. São passa-fome, mas ele está incomodado com a gente. Sobre a lei de responsabilidade fiscal, aí ele se superou, né? Ele está querendo uma emenda à Constituição para alterar a lei de responsabilidade fiscal, que foi regulamentada lá em 2000, na época de Fernando Henrique Cardoso. Esse bicho é doido, cara. Esse cara precisa ser estudado, não é pela NASA. Eu acho que todas as agências de inteligência precisam desse cara. Ele se supera a cada dia. E a questão da exigência por concurso público, eu acredito que seja uma lei, não é isso? Que faça com que os gestores façam concurso público e que convoquem esses concursados. Porque eu vejo o desespero do prefeito em querer mais contrato, porque é o voto de cabresto, é o voto onde as pessoas ficam acorrentadas, é o voto que as pessoas se calam porque não estão lutando mais pelo coletivo e sim pelo próprio bolso, pela sobrevivência. E isso é muito sério, isso é muito grave. Ele está criticando uma lei para favorecer. Enfim. Sandro, a respeito, um problema muito grave que eu venho lhe acompanhando em outros programas de podcast, né, no nosso podcast de favela, no Alta Pressão, em vários outros veículos, e vejo muitas críticas suas a respeito do como se chama, eu tenho uma colinha aqui, do nepotismo. Existe um nepotismo nos 3 poderes do município de Cabedelo, é isso? Antes voltando à questão da lei de responsabilidade fiscal, ele já ultrapassou essa lei desde que assumiu, com essa empresa Lemons, que ele é uma empresa de laranjas aí, a empresa ela foi feita
sem licitação, em 2019, o Tribunal de Contas condenou e permaneceu ela. Aí ele, achando pouco, trouxe a Árvore, que é o do mesmo dono, do Luciano, que é dono da Lemo. Aí, nessas empresas, ele coloca pessoas, vamos dizer, como ele deu na última entrevista, que uma enfermeira foi pedir para trabalhar na Lemos. A Lemos, ela tem um direcionamento só para auxiliar de serviço e para auxiliar administrativo, mas tem técnicos funcionando, tem professores assim, ensinando pela Lemos. Isso aí, agora, o Ministério Público era para estar, né, investigando isso aí. Mas, infelizmente, é aquela questão, aí já bate na questão do nepotismo. É vergonha o que acontece com Cabedelo. Cabedelo não faz parte do Brasil. Primeiro é o seguinte, um município que ele consegue controlar os três poderes, ele é absoluto. Cabedelo é assim. O prefeito, né, conseguiu colocar as duas filhas do chefe do cartório, ganhando 5 mil. Conseguiu colocar o promotor criminal na folha. Conseguiu colocar a irmã da juíza. Conseguiu colocar a filha do presidente do Tribunal de Justiça. Quanto mais ele colocar os vereadores, isso era besteira. Então, os vereadores têm cargo lá. Na verdade, a Constituição, e precisamente o entendimento do STF, diz que o nepotismo é permitido nos cargos políticos, ou seja, secretários. Mas esses que os juízes e que os promotores e os vereadores indicam são irregulares e são passíveis de crime, né? Peculato e apropriação indébita. Mas, infelizmente, é assim, como eu disse, Cabedelo tem que ser estudado aí. Precisa mesmo. Os três poderes já é para manter o equilíbrio, não é isso? Para que um poder não sobreponha sobre o outro. Mas aí ele toma conta dos poderes e acaba virando realmente um ditador. A nossa esperança é realmente do presidente do Tribunal de Justiça, um homem sério. Não quero dizer que o outro não seja, mas o irmão que coordena todo o processo jurídico do município de Cabedelo. Aí, para vocês, ele até houve também um processo sobre isso. Mas vamos lá, quando houve aquela blindagem de Evilásio, o primeiro a pegar o processo foi o Saulo Benevides. Ele deitou no processo para depois se averbar suspeito. Quem é esse Saulo Benevides? Para as pessoas que estão nos acompanhando saber. Mão do advogado de Vitor Hugo, da Câmara, dos vereadores, ele é advogado de todo mundo aí que está dentro do sistema do município. Inclusive advogado da Secretaria. Isso é ilegal? Defender mais de uma pessoa ilegal nessa questão da... A OAB não proíbe, né? Mas a questão ética é complicada, assim. Você advogar para um delator e um beneficiado, né? E um investigador. Eu acho que o problema é que na Operação Checkmate, os que foram prejudicados, eles são muito inocentes ou têm péssimos advogados, porque tem coisas absurdas aí, absurdas. E olha que eu pratiquei, eu ajudei, mas existe muita coisa irregular e absurda. E é por isso que eu estou com liminar para não falar, mas eu estou falando. A multa é diária, mas não... o que eu estou falando é verdade. Eu não estou fazendo fake news. Ok. É só olhar no... Gente, ok. Deixa eu interromper rapidinho. Esse que está conversando conosco é o Sandro, sindicalista, não é isso? E também Sandro do sindicato, porque trabalhou no sindicato, não é isso? Ficou rotulado. Sandro do sindicato. Então, ele tem participação, gente, nas denúncias da Operação Checkmate, no qual acabou com o ex-prefeito preso e vários outros políticos, afastamentos, enfim. E é um guerreiro também, um símbolo de resistência. Esse cara é um Superman. Ele é de uma coragem fora do comum. Esse cara corre risco de vida. Esse cara aqui é muito, muito corajoso. A gente tem que
valorizar muito as atitudes de Sandro, porque ele é um guerreiro, ele está lutando por todos os cabedelenses. E você pretende entrar na política, Sandro? Não, não, nunca fui candidato, não. Já disse que eu não sou candidato. E um dos pré-requisitos para quando a gente é testemunha de algum processo é abrir mão de candidatura. Eu votei na última eleição aí, mas em pessoas totalmente diversas, né? Do lado direito e esquerdo. Não tem um partido. Perfeito. Mas meu objetivo é fazer com que a norma seja cumprida no município, né? Ótimo. E agora vou passar a bola para o meu amigo Aguinaldo Silva, ex-vice-prefeito, que foi mencionado na sessão. O prefeito lembrou de você, meu amigo Aguinaldo. Ele falou, entre os vices que ele já teve em seu mandato, mencionou o Messinho Lucena como o melhor vice-prefeito que ele já teve e disse que o senhor seria o pior vice, que só queria andar de carro. Palavras do prefeito Vitor Hugo. E me diga uma coisa, e quando eu vi essa fala do prefeito, será que é porque o Aguinaldo Silva é da favela, que não tem um pai rico, nem uma mãe rica, e tem essa questão de não ter o sangue azul? Conta um pouco mais sobre isso, irmão. Você viu essa fala do prefeito? Boa noite ali, Dilson, boa noite minha amiga Cacau, boa noite companheiro Sandro Guerreiro. Cacau e Sandro muito me estima em participar dessa live de hoje, né? Porque eu estava decidido primeiro não comentar nada sobre esse moço, porque eu só o chamo de algum adjetivo que não o próprio nome, porque ele nem merece. E se ele não lembrava de mim, me lembrou em pleno dia 1º, quando deveria ter tantas outras coisas, eu gostaria de ver ele lembrando do pessoal que está morando lá nas condições subhumanas, nas mais de 10 ocupações, né? Eu gostaria de ver ele falando mais sobre o emprego para salvar da fome um monte de irmãos que estão sofrendo do lado de cá. Eu gostaria de ver ele falando muito sobre um monte de outras coisas, mas de forma pejorativa. Elencar um vice e parabenizar um outro que talvez não tenha tido tempo nem de fazer a própria campanha, porque o ano passado o Messinho só trabalhou na campanha dele. Nós não vimos ele fazer nada, e ele disse que foi o melhor vice, então me desculpa, os outros nunca fizeram nada, porque na verdade, Cabedelo nunca se fizeram nada. Essa que é a real. Quando eu vejo uma professora do nível da professora Cacá, concursada, por isso que ele não quer, né? Ele não quer concurso público, nem quer servidores concursados. Porque o servidor concursado sabe se defender, sabe defender o seu município, o seu local de trabalho e ainda seus colegas. Coisas que os contratados jamais farão. O que o prefeito sente, na verdade, é muita raiva de mim, um favelado que sempre teve carro, prefeito. Eu, antes de ser vice, eu já tinha um carro, um Gol velho, mas era meu. O Lula já tinha dado essa condição à favela. Então, eu já tinha carro. Então, na verdade, o que o senhor tem é muito a raiva de pessoas como o Aguinaldo, como a professora Cacau, como o Sandro, que não se rende, não se vende e nem se renderão ao seu dinheiro, à sua lábia, porque o senhor sabe muito bem. O senhor veio tarimbado de um estado que lá tem faculdades nessa área de corrupção, de safadeza. E o que o senhor faz no meu município, prefeito, é negócio. E quando eu vi o senhor partindo para esse lado, aí eu não quis participar das suas reuniões e jamais participarei. Jamais participei. Eu participei de uma só questão que o senhor não quis fazer, que foi exatamente da posse ao Conselho de Turismo, que o senhor se negou aí da posse. O senhor lembra? O senhor não queria da posse. A doutora fez aí tudo bonitinho, mas o senhor não queria dar posse. Porque o senhor disse que não queria dar posse a nenhum tipo de conselheiro. Que o senhor queria administrar sozinho, o senhor tem raiva do conselho, de todos os conselhos, que o senhor quer administrar sozinho, sem ouvir ninguém. Aí o senhor tem raiva da professora Cacau, do Alexandro, do Inteligência na Favela,
do Diego, do César, do Aguinaldo, essas pessoas que não se dobra a sua lábia, nem o seu dinheiro, nem os seus cargos, porque não são seus, é do meu município. E que o senhor usa para comprar imbecis que se deixa ser dobrado pelo senhor. Um Aguinaldo, uma Cacá e um Sandro jamais entrará nesse pacote. E o senhor pode ficar com o ódio, a raiva que o senhor quiser. O senhor não terá dinheiro no mundo que faça essas pessoas de caráter entrar no seu time, porque o senhor tem um time de bandidos. E esse time de bandidos jamais nos levará. Está respondido ao senhor que deveria ter mais vergonha na cara e usar o dia de abertura do trabalho legislativo para falar quando é que o senhor vai fazer as casas para tirar as ocupações dos meus municípios? Quando é que o senhor vai fazer a licitação da linha para tirar o meu povo que estão do lado de cá, na periferia, sofrendo com a falta de ônibus? Pessoas têm que andar 40 minutos a pé para chegar no trabalho. O senhor deveria ter vergonha de administrar uma cidade tão rica e só pensar em fazer negócio, porque sem fazer esse negócio o senhor não leva mais um centavo daqui com a vigilância que professores como a Cacá, um Aguinaldo, um Edilson e umas almas que ainda insistem em permanecer fiéis àquilo que sempre defenderam na vida. E o senhor não vai ter esse prazer de levar pessoas desse naipe, não, prefeito, porque o seu dinheiro, o senhor compra um bocado de gente, mas o senhor não compra todo mundo. Um abraço para o senhor, viva bem e me esqueça, porque para mim o senhor não passa de um Pinóquio mentiroso. Sensacional, sensacional. Eu conheço muito você, Aguinaldo, eu conheço o próximo e eu aprendo muito com você. Eu acho que você é uma pessoa espetacular, certo? E comungo com suas ideias aí, sabe, velho? Eu comungo com tudo isso que você falou, porque eu passei na pele, eu fui expulso de um quadro de arbitragem por ser eu, né? A Cacau tá sofrendo aí, lutando pela classe dos professores, e o cara é de uma arrogância, colocando categorias como o Cacau mencionou. É um absurdo. Esse cara é tão arrogância, Deus. Eu não queria nem mencionar isso. Esse cara é de uma arrogância com a periferia. Ele me trata como se eu fosse ninguém. Sempre foi assim. Ele, no dia que eu tomei posse, ele tinha cortado 11 dos meus 15 cargos. Dia 7 de setembro, eu levei minha mãe para assistir o 7 de setembro, e esse canalha me distratou em cima do palco, de modo que minha mãe saiu direto para o hospital e está numa cadeira de roda com AVC até hoje. Foi esse canalha que fez isso. Esse canalha fez isso dia 7 de setembro, me humilhando em cima do palco e fez a minha mãe sair de cima do palco direto para o hospital e está no AVC. Por isso que nunca mais eu quero ser político na minha vida, em respeito a isso que aconteceu ao meu irmão. Aí não dá o direito a um canalha desse que ainda me chamou no gabinete dele no outro dia para dizer que eu não mexesse com ele não, que ele era um ungido de Deus. E que eu não mexesse com ele, não. Eu até fiz um cordel contando isso. O nome do cordel é o Sarueu Ungido. Eu fiz um cordel dizendo isso. Mas ele fez isso. Me levou para o 7 de setembro e lá me humilhou em cima do palco de um jeito que minha mãe não suportou e ficou com essa humilhação. Ela foi direto para o hospital. Está no diagnóstico, um AVC até hoje. Isso é muito grave, isso é muito sério. O Aguinaldo relatou. E esse canalha ainda vem usar meu nome em dia 1º, rapaz, um safado desse ainda vem usar meu nome no dia 1º, um canalha desse deveria nem usar, nem. E eu não quero meu nome na sua boca mesmo, não, seu prefeito. Porque o senhor me enoja. O senhor. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer. Já passei, já comi mais tocinho, já comi tocinho com mais cabelo. Já passei por muitas lutas iguais a essa. E nós éramos aqui, brigava com mafiosos pequenos. Eu sei o tamanho dos mafiosos de hoje. Mas a minha garra continua a mesma. Mesmo chegando aos 60, aos 70, eu vou combater esse tipo de gente em minha cidade. E o que eu sei é que eles passarão. E nós passarinho. Nossa,
Aguinaldo, é emocionante esse seu relato. É muito triste, né, saber desse ocorrido. Eu não tinha conhecimento dessa história. E preste minha solidariedade a você e a sua mãe. Né? Realmente, o prefeito da cidade de Cabedelo, uma cidade tão bonita, né, com um povo tão bom, povo trabalhador, povo honesto, uma cidade tão grande e rica, o prefeito é minúsculo. Ele é minúsculo, ele é pequeno. Não alcança a grandeza dessa cidade, né? Porque distrata, humilha os cidadãos cabedelenses, humilha os servidores que prestam serviço para a população. O servidor Sobre a questão tem que ser do carro, valorizado. professora Cacá. Professor tem que ser valorizado, enfermeiro tem que ser valorizado, gari tem que ser valorizado. Os trabalhadores têm que ser valorizados. Engraçado que o prefeito fala tanto em responsabilidade fiscal, mas ele não pensou na responsabilidade fiscal quando concedeu 13º salário para ele mesmo, né? Ele não pensou. Ele não pensa quando ele aumenta o salário de um secretário de 10 para 15 mil, né? Enquanto que o salário mínimo aumenta R$ 25. Ele não pensa nesse momento, ele não pensa na responsabilidade fiscal. Ele não pensa na responsabilidade fiscal quando a maioria das pessoas que são cargo comissionado da Prefeitura de Cabedelo são apadrinhados. Né? É um clientelismo ceboso. O que professora Cacá? Eu vou reiterar o que você disse. O prefeito de Cabedelo tem que ter vergonha na cara. Ter vergonha de citar o meu nome, porque o meu nome não é para estar na boca de um sujeito como ele. Nem o nome de tantos outros como nós. Ele devia lavar a boca dele para falar com a gente. Que não compactua com essa sujeira, com essa falta de respeito que ele tem pelas pessoas e pela cidade. É isso. Realmente, isso é muito grave, porque, sim, pode falar, Agnaldo. Edilson, eu queria só acrescentar, só para dizer o seguinte, sobre a questão do carro, que ele bate muito, que ele diz muito, isso foi porque esse cidadão inventou de tomar o carro que era que estava a serviço da vice-prefeitura. Ele é tão desrespeitoso que ele inventou de tirar o carro. E é por isso que ele fala tanto, porque eu reclamei, fui reclamar, porque todo mundo, até um secretário, tinha direito ao carro. Por que o vice não tinha? Não teria. E aí ele inventou de fazer essa coisa que eu só gostava de andar de carro. Né? Eu tinha carro naquela época, sempre tive. Foi, pois é, chegou ao meu ouvido. Então, senhor prefeito, o carro eu sempre tive, e antes de ser vice eu sempre tive carro, um Gol velho, mas era meu. Agora o senhor anda num aí que é da prefeitura. Aliás, o senhor e todos os seus secretários. Inclusive o secretário que o senhor queria botar para ser prefeito, vai querer que ele seja prefeito, ele quando deu lá na cara do menino, lá não sei que hora da noite, lá no bar onde ele chegou, estava lá embriagado, ele deu e estava lá com um motorista e um carro era da prefeitura. Viu? É isso mesmo. E para passar a bola para Sandro, tem aqui o comentário do vereador Erlon Cabral, que está nos acompanhando, e eu vou deixar aqui, eu vou ler para todos que estão nos acompanhando e todos nós. Várias famílias sendo prejudicadas pela falta de servidores, nem direito à educação. Creche tempo integral, as pessoas simples não têm esse direito. Deixa aqui o comentário do vereador Erlon Cabral. E na sessão, o prefeito também acenou para o vereador, né? E ali mencionou em uma criação de uma nova secretaria. Esse cara, o prefeito Vitor Hugo, não lembra da responsabilidade fiscal nesses momentos, em criar mais secretarias para dar para os seus aliados. E aí ele questiona a questão dos concursos públicos, não é isso? E lei de responsabilidade fiscal, porque o que ele quer é isso, é mais emprego, contratado mais pessoas rendidas ali para ele se perpetuar no poder. Esse é o meu ponto de vista. Sandro, a respeito do
patrimônio do prefeito também, que eu vejo o senhor fazendo muitas denúncias também. Como funciona essa evolução, deu um trava-língua agora, no patrimônio do prefeito? Foi muito exorbitante? Nos explica essa situação, que eu vejo ele passeando de Rolex e de bike que custa mais de 100 mil reais. Deixa eu só ratificar sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal. A forma dele falar é só para ecoar na população, tá entendendo? Mas ele já desrespeita há muito tempo, com a Lemos aí contratada aqui dentro da prefeitura, no excesso de carro comissionado e servidores dentro da prefeitura. Então você vê aí que ele achou tão pouco a lei de responsabilidade fiscal que não baixava a Lemos, aí trouxe a Áviles, que é outra empresa que está levando todo o dinheiro aí que era para ser do concurso público, né? Era para empregar pessoas em Cabedelo, mas os empregos de Cabedelo são feitos assim. Enfim, foi feita essa denúncia aí, está caminhando. Sobre essa questão da evolução patrimonial, um dos requisitos principal que não, prendeu o ex-prefeito lá, foi a evolução patrimonial, servidores fantasmas, o controle do executivo sobre o legislativo e também o nepotismo. Olha, quatro fatores principais que Vitor Hugo superou. Para você ter ideia, todos os delatores da Operação Checkmate estão lá na administração, Júnior da Tele, Olívio, o Fabrício, embora ele não tenha sido, mas ele colaborou de algum fato, Marcos da Forte, que foi o que foi esse é que eu sempre bato, ele está lá e ele é um cara muito forte, porque ele conseguiu prender um cara muito influente na Paraíba, chama Roberto Santiago. E ele sabe como é que isso aconteceu, né? Vitor Hugo, Lucas, absorveu ele, não falou que ele recebeu os 40 mil, nem graças a que faleceu. Não é porque faleceu ela, assim, uma pessoa boa, ela praticou crimes. Outro vereador que está sendo investigado, que eu não quero passar o nome dele agora, também. E hoje tá aí. Você sabe que quem manda na prefeitura é Lucas, através de Roger. Como eu sempre bato, vocês estão batendo em pessoas erradas. E o foco, o cara principal é Roger. Cabeça, o centro, ele... É esse Roger que você tanto fala. Explica para as pessoas que estão nos acompanhando. É o advogado de Lucas, que é o advogado de Vitor Hugo, que é o advogado de todos os vereadores da base de Vitor Hugo, desde 2019 e agora. Para você ter ideia, Vitor Hugo, Roger saiu e colocou um advogado lá sem contrato, que manda dentro da legislatura, então, que é... Deixa eu só te interromper, Santos. Me desculpa. Roger é advogado do prefeito e de vários vereadores da base, não é isso? Então, com isso, eu não sei se é ilegal, mas aqui eu estou com o meu próprio poder de raciocínio tentando montar esse quebra-cabeça. Então, por ele ser advogado do prefeito e de vários vereadores da base, ele pode orquestrar, não é isso, uma única vertente e assim conduzir as investigações, ou não? Então, vocês não entenderam. O Leto foi afastado exatamente pelo controle do executivo sobre o legislativo. Quando o Vitor Hugo se afastou, quando ele assumiu a prefeitura em abril de 2018, o advogado dele era Roger, que já era advogado de Lucas. Aí ele faz um contrato com 10 vereadores da base. Os 10 vereadores da base tinham um contrato que ele não declarou imposto de renda, nem Roger declarou. E o Ministério Público, que eles colocaram para me investigar, também está com esse processo, não investigou. Para vocês terem ideia, e ninguém sabe, mas foi colocado foi aberto um procedimento criminal contra mim, que até hoje o promotor não sabe se arquiva ou se o que faz, porque não tem fundamento, mas que Vitor Hugo não quer que arquive. Faz 4 anos, desde que ele assumiu, esse procedimento de 2018 está contra mim.
exatamente porque eu falei em um carro de som que Lucas estava orquestrando junto com ele a um e se perpetuou, e hoje a população sabe. E, Cacau, aí, você que não sabe, a questão aí da nomeação da secretária foi negociada dentro de um cruzeiro, viu? Um cruzeiro que teve a participação de todo mundo da prefeitura, se teve férias. Mas ele não quer dar férias para o pessoal lá do hospital, ele não quer dar férias aos servidores que estão na educação, nos setores, mas Cíntia foi para o Cruzeiro com 10 dias, Diego, que é o procurador do município, teve, o Bira foi, a Priscila foi, o Lucas foi, o Roger foi, a galera todinha, foram 26 casais lá num Cruzeiro. Se não for mais ou menos, seja isso. E nós fomos pegos de surpresa, né, com a troca da secretária de Educação. Eu acredito que até a própria secretária, a ex-secretária, foi pega de surpresa, porque o ano letivo... Ela sabia. Ela sabia desde o ano passado. Desde o ano passado, houve uma tentativa de ela. Só que eu entendi que ela não estava no... Eu até... Sandro, tá tendo cortes no seu áudio, Sandro. Tá tendo corte no seu áudio. Eu comentei isso. Tá cortando. Tá cortando muito. Tá cortando muito. Tá escutando agora? Agora melhorou. Sim. Pronto. César, eu até comentei com ele, que eu digo, ó, vamos montar a gente já sabia, né? Eu tô tendo a gente, o pessoal que anda na cola dele. Eu sabia que precisa seria secretário de Educação. Até hoje eu tô querendo entender, né? Porque ela é arquiteta, né? Arquiteta, mas quem arquitetou bem isso aí foi o Lucas. Entendo. Por favor, termine, Cacau. Então, nós fomos pegos de surpresa, né? Assim, foi uma coisa... O ano letivo já havia tido o lançamento do ano letivo, né? Com a secretária participando das formações, né? O calendário. Então, a gente não tinha noção que do dia para a noite, né, ia receber uma... A gente sabe que quem está em cargo comissionado está sujeito a entrar e sair de repente. Mas, como ela já vinha 3 anos, né, a gente não esperava, achava que ela ia continuar até o término do mandato. E aí está todo mundo meio que receoso, a gente não sabe o que esperar daqui para frente. Né? A gente não conhece, eu pelo menos não conheço Priscila, eu sei que ela é esposa de Lucas, mas eu não conheço o trabalho dela, não sei qual é a afinidade dela com a educação. Então, assim, isso deixa a gente receoso, né? Porque quando a gente tem uma professora na Secretaria de Educação, a gente enfrenta seríssimos problemas, né? Que aí, secretária é uma professora, a gente enfrenta problemas para dialogar, a gente enfrenta problemas para resolver questões cotidianas. Imagine quando a gente vai ter que lidar com uma pessoa que não é da educação, né? Entende sobre a educação. Então, a gente... Vamos esperar aí para ver o que é que vai acontecer, né? Vamos esperar. Eu já quero aproveitar para me despedir, certo? Gostaria de agradecer novamente a você, Edilson, pela oportunidade, né, de falar, de me expressar, né, para que todos saibam o que de fato está acontecendo. Os ataques do prefeito contra a educação, contra os educadores. Então, isso para mim é um privilégio estar aqui hoje falando sobre isso. Né? Eu queria agradecer a presença de Sandro, a presença de Agnaldo. É sempre bom dialogar com pessoas que, de fato, conhecem o que está acontecendo e não se engana com aquilo que é postado nas redes sociais, né? Porque o que a gente sabe é muita propaganda enganosa que a gente vê. Mas a gente sabe que aquilo ali não é real. Então, é importante que a gente tenha esse diálogo e que todos vejam que existem cidadãos na cidade de Cabedelo que estão inconformados e que não vão se calar diante, né,
do autoritarismo de um prefeito que não respeita a sua cidade e não respeita os cidadãos de Cabedelo. Então, boa noite a vocês. Né? Iniciamos o ano letivo hoje. Estou pedindo a Deus que seja um ano tranquilo, né? Porque já é muito desgastante, né? A gente trabalhar, às vezes, com poucas condições de trabalho, é desgastante. E ter que estar o tempo todo respondendo a uma pessoa que deveria estar trabalhando e não debochando da cara das pessoas. Né? Porque o prefeito deveria estar trabalhando, não debochando da cara dos cidadãos. Então, boa noite a todos que estão assistindo, boa noite a vocês e até a próxima. Valeu, professora, muito obrigado. Você que nos orgulha, você que nos enche de orgulho por estar aqui participando da nossa live, você que engrandece a nossa página do Inteligência na Favela. E precisamos de você. Continue firme e forte e estaremos sempre contigo aí nas batalhas. Podem contar comigo. Enquanto esse coração bater, eu vou estar lutando, né? Porque só a luta muda a vida. Massa. Valeu, um abraço, a gente se vê e até a próxima. E, Aguinaldo, eu queria fazer uma pergunta para você. No meu ponto de vista, me corrija se eu estiver enganado, eu percebo que o prefeito Vitor Hugo tem uma popularidade muito grande e eu vejo que as pessoas estão sendo enganadas. Eu vejo que é uma ilusão e ele tem uma equipe, ele trabalha com fake news. O que fazer para combater um gestor que trabalha, que tem a máquina na mão e trabalha com mentira? Complicado, né? Porque essa combinação, né? Máquina na mão e mentira para alimentar, a gente já viu em que é que dá, né? Agora precisa ter um povo bastante cuidadoso. E se o povo de Cabedelo começar a ter um pouquinho mais de cuidado, ele vai perceber que, além do ódio do prefeito, existe uma questão que pode ser observada. Por exemplo, o que o prefeito faz nesse momento a não ser negócio? Ele só intervém onde existe a possibilidade de negócio. Por exemplo, as UTIs lá do hospital. Se o prefeito gostasse realmente da população, trabalharia a saúde com mais cuidado, a educação com mais carinho, para que o povo tivesse acesso, a creche, os problemas do povo seriam mais respeitados. Ele procurava mecanismo de ouvir o povo, mas não. Ele, como eu estava dizendo naquele momento, ele só instituiu o Conselho de Turismo porque teria que ter dinheiro para esse recurso aí, para esse projeto aí da Orla, né? E aí ele precisava do aval do Conselho. Por isso que ele deixou instituir aquele. Deixou. Porque se ele quisesse, ele teria, né? Ele só não foi. Não foi. E aí eu fui para lá, foi uma das primeiras ações que eu fiz como vice, e fui lá com a presidenta do Conselho e a secretária de Turismo, que na época era Vera Simões. E ela elaborou tudinho direitinho e dei posse lá a essas pessoas. Mas ele não queria. Ele acha que conselho é isso. Então basta o povo olhar que ele não está administrando para o pequeno. Quantas casas ele fez para pobre desta cidade? Quantos secretários dele tem de fato sendo da cidade? O que ele fez foi entender, ó, eu sou lá do interior e botei os políticos daqui quase todos no bolso. Cheguei a ser vice dessa cidade. Um babaca lá do interior, das Brenhas, veio para aqui. Vitor Hugo, lá do estado onde tem PhD em safadeza, veio para aqui com inteligência nata, botou todos os políticos no bolso. Por quê? Porque ele falou justamente a linguagem que os políticos daqui gostam de ouvir, que é cargo, emprego, barganhas. E isso sempre foi, Cabedelo sempre foi visto assim, como uma cidade venal por isso. Então o Vitor Hugo fez isso. Dosou a cidade riquinha, com um poderio fantástico. Só bastou o Vitor Hugo pegar, direcionar para onde ele quis e transformou a máquina da prefeitura em benefício próprio. Tem mais.
está sujeito a não sair nunca mais, se continuar assim, porque agrada o povo. O povo é agradado pelo líder que está lá no emprego, que já ligou 2, 3, 4. Entende? E a lógica que ele faz é essa. E aqueles que criticam são vistos como inimigo do rei e pronto a ser abatido por qualquer um que tenha essa coragem. Então, como nós estamos, as nossas vidas está à disposição, e ele não tem coragem de transformar um Aguinaldo, um Sandro, uma Cacá, um Edilson, numa nova Marielle, então deixa assim mesmo, deixa esses filhos da puta falarem o que quiserem, e aí vamos taxar como doido, como louco, como alguém que não serve à sociedade. É assim que eles transformam a gente. Sandro, você acredita numa eventual prisão do prefeito Vitor Hugo quando não estiver mais no poder? Não está? Sandro, consegue me ouvir? Posso ouvir. Aguinaldo Machado. Ok. Você acredita, Sandro, que o prefeito Vitor Hugo possa, no futuro, ser preso depois de deixar a prefeitura de Cabedelo? Rapaz, isso aí eu quero me abster de até comentar isso, sabe? Porque assim, quando você faz alguma coisa e você tem uma opinião, você passa a ter interesse direto. E eu não quero me asseverar suspeito futuramente, tá entendendo? No que possa vir e o que vem. Talvez as pessoas não entendam o que eu falei, mas as coisas... Eu acredito que o mal não vai durar, não. É isso mesmo. Sandro, me diz uma coisa. Muitas pessoas associam... eu vou fazer uma comparação aqui com o nível federal. Quem não é Lula é Bolsonaro. Quem não é Bolsonaro é Lula. Então está muito polarizado. Teve outros candidatos, como por exemplo Simone Tebet, Ciro Gomes. E aí as pessoas não acabam esquecendo as outras vertentes. Então, quem não é Vitor Hugo é Leto. Quem não é Leto é Vitor Hugo. Você acha que ou é assim que algumas pessoas analisem, infelizmente. Você acha que Leto Viana foi prejudicado com a checkmate e o Vitor Hugo foi beneficiado com a checkmate? Ó, eu vou na segunda afirmação. Vitor Hugo teve e está tendo total benefício com a checkmate. Se Leto foi prejudicado, aí cabe a ele provar isso aí, tá entendendo? Mas que os advogados que estão, né, estão cegando aí, estão focando em seguir a linha, porque Cacau saiu, ela é advogada, eu entendo, que seguir a linha do rito processual, mas se ele for numa outra linha, no sentido inverso, eles conseguem se safar dessa. Agora eu acho que, por isso que Priscila hoje é secretária, tá? Aí o benefício aí que o Vitor Hugo teve. Eu estou sabendo, assim, que até tentaram fazer umas coisas absurdas, mas foi barrado porque até quem estava colaborando está dizendo, bicho, isso aí já é demais. Vocês estão tão demais. Não é normal a pessoa sair do zero para 11 milhões, não, meu colega. Esse cara aí tem que assumir o lugar de Fernando Haddad. Esse cara tem que ir para lá o lugar de Fernando Haddad. Porque ele consegue fazer uma evolução patrimonial do relâmpago. Deus já na minha ótica, agora, já na minha ótica disso. Já na minha ótica disso. Só ele. Na minha ótica disso, para mim, o Leto, o Vitor Hugo, é tudo farinha do mesmo saco, sempre tiveram juntinhos. Foram eles que fizeram, todos essa turma aí, que fizeram tudo que o município tem de ruim até hoje. Não. Entende? Então, essa gente aí tem que ser esquecida, geral, todos eles, passar a cidade a limpo. Botar tudo no chicote para lá. Pá! Todos eles de uma vez só. Porque são tudo farinha do mesmo saco. Todos eles aí. Eu concordo em partes. Assim, pronto.
quando a gente combateu o Vitor Hugo, né, no primeiro momento, que Ricardo apoiou, houve uma irregularidade ali que, se aquela irregularidade fosse apontada no início, a gente não estaria com esse mal, não, pô. Houve ali erro do judiciário, houve erro, tá entendendo? A denúncia foi muito fundamentada, tanto uma como a primeira como a segunda, que teve interferência dos dois do judiciário para dizer, olha, não posso investigar, não. A última AIME, que foi feita para caçar o diploma de Vitor Hugo, o promotor disse que dava os terrenos se não se elegesse. Ó, tirou o povo. Contratou meio mundo de gente. Estava pagando 200, 300 reais por voto. Tem provas de transferências bancárias de um para do corrupto para o corrompido. E o promotor ali simplesmente disse, não estou vendo prova aí não. Ele leu o pobre. Ainda bem que eu espero que ele já tenha se aposentado. Porque é nocivo. É nocivo. Estou vendo aqui que o nosso amigo Jarbas Santana enviou um convite para participar, Quem? mas já estouramos. Aqui a gente já está em 1 hora e 1 minuto, já estouramos o tempo e, infelizmente, a gente vai encerrar. E eu peço desculpas ao meu amigo Jarbas. E, enfim. Sandro, eu queria que vocês agradecessem do fundo do coração. É muito pouco tempo e confesso que houve muitos participantes e aí a gente acaba não tendo tanto ali espaço para abordar outros temas. Eu quero agradecer a presença de vocês por se disponibilizar, porque a gente não tem como dar nada em troca. Vocês vêm de forma voluntária para colaborar com informação, não é isso? Com militância, e eu agradeço bastante a vocês, Aguinaldo e Santos. Eu que agradeço. Na próxima pode chamar que a gente está aqui. E eu agradeço. E eu queria pegar uma carona aí no seu carro depois, quando você fosse para a Câmara, para mim ir com você. De quem? O dia De qualquer um dos dois, né? Porque eu não vou para... comigo mesmo. Eu não tenho saco. Muito bom, muito bom. Sim, é isso. É sensacional. Sandro, um abraço. Eu queria vê-lo pessoalmente. Vamos marcar aí para tomar um café e trocar uma ideia. Convida a gente para ir. Virtual. Eu quero dar um abraço em vocês. Convida a gente para ir no seu restaurante, Sandro. Rapaz, não, senão ele vai ser fechado lá. Já foi muito... Então Enfim, é complicado. Então é isso, gente. Sandro, boa sorte, meu irmão. Continua firme e forte aí. Vamos embora. E vamos voltar às lives das quarta-feiras, né, Sandro? Tem que voltar. A gente tem que fazer o que a gente prometeu, né? Provar o que a gente está falando, né? Ninguém chuta cachorro morto. Se eles estão chutando a mim, a você e a Cacau, é porque nós não estamos mortos. Estamos incomodando ele pra caramba, viu? Ninguém chuta cachorro morto, nem joga pedra em árvore que não dá fruto. Palavras do meu amigo Aguinaldo, seu acima. Gente, então é isso. Como eu sempre digo no final dos meus vídeos, quem tem que brigar são as ideias e não as pessoas. A Casa Grande surta quando a senzala aprende a ler. Tamo junto, moçada. A gente se vê. Um abraço.